Bom, pessoal, então, como ninguém tem nada contra a gravação da nossa aula, tá? A nossa aula ela está sendo gravada e posteriormente ela vai ser disponibilizada aí para que vocês possam assistir e reassistir aí quantas vezes vocês quiserem, tá certo? Bom, essa semana eu não coloquei roteiro da semana, tá? Porque a gente viu aquelas medidas que eram chamadas de medidas de resumo, né? Para vocês calcularem, né? Aquelas medidas de tendência central e tal na última aula. Aí, como eu tinha dito para vocês fazerem o resto das atividades, né? As questões, a gente tinha feito apenas a letra A. Então, agora, né? Com esses novos conteúdos que a gente já tinha visto, você já tinha condição de fazer mais algumas letras, né, mais alguns exercícios dessa da lista de exercício, tá certo? Então, eu queria que você, assim, era bom que vocês fizessem esses exercícios, tá? E hoje, eu vou pegar e fazer um exercício meio que completo, né? Até os conteúdos que já foram vistos, né? Que são as medidas de resumo, tá? Tanto para dados agrupados quanto para dados não agrupados. Um exercício que a gente já fez aqui na sala, né? Foi esse daí, tá? A gente fez esse exercício, mas a gente fez apenas a letra A, né? Falta a gente fazer o resto, né, dos exercícios, porque até então a gente não tinha material suficiente, tá? Ferramenta suficiente para desenvolver todos os exercícios, tá? Deixa eu pegar aqui a lista de exercício para copiar só o que está faltando ainda com relação a esses itens, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui um minuto. Pronto, então eu creio que todos vocês já lembram, né, que a gente fez o exercício 1, letra A, né? Foi exatamente essa construção aqui que a gente fez. Colocou primeiro esses dados em rows, né, aquela história das apólices, o tempo de aprovação para as apólices, né, nesses contratos aqui, tá, desse determinado banco, tá? Então, ó, a gente construiu primeiramente o rol, né, deixou esses dados em rows, 16 dias, 16, 17, 17, enfim, está aqui tudo em rol. Depois calculamos a amplitude total, né, que é 76, que é o valor maior menos o menor. Depois o número de classes. No exercício ele pede para que o exercício seja feito em 5 classes, ó, 5 classes, então a gente não precisou calcular, né, pela fórmula, tá, o número de classes, né. Aí depois a gente calculou a amplitude de cada classe, que é a amplitude total dividido pelo número de cada classe, tá? Então 76 dividido por 5, que deu 15,2 dias. E aí a gente começou a construir a nossa tabela de distribuição de frequência, tá? Então a gente fez aqui, ó, cada classe, né? Menor valor 16, mais a amplitude de cada classe, 15,2, aí deu 31,2. A próxima, 31,2 até mais 15,2, e assim calculamos, né, as nossas classes, calculamos a frequência de cada uma dessas classes, a frequência acumulada, a frequência relativa simples e a frequência relativa acumulada, tá? Isso daí foi tudo na letra A. Bom, aí aqui está o resto do nosso exercício, ele pede isso, ó, tá? Ele pede a letra B, letra C, letra D e assim por diante, tá certo? Tem alguém que já conseguiu fazer, já fez tudo isso daí, sim ou não? Hein, pessoal? Alguém poderia dizer se já fez, se já tentou, enfim, o que que...
Sorry. Não fez nenhuma matéria de estudo, não. A Alessandra também. Tá. Mas eu vi os vídeos. Certo. Certo. Tá. Então, vamos lá. Deixa eu... A gente vai partir agora para a letra B, tá? Desse nosso exercício. A letra B, ela diz o seguinte, né? Para a gente construir um histograma para os dados apresentados no item A. Então, o item A está aqui, queremos construir um histograma para esses dados aí apresentados, tá? Um histograma nada mais, nada menos do que um gráfico, certo? Um gráfico, tá? Então, a letra B, ó, vamos resolver a letra B. O histograma é nada mais, nada menos do que um gráfico. Aonde? Aqui, a gente vai colocar... Peraí. Esse eixo aqui, de eixo Y, né? Ele vai ser a frequência, tá? A frequência que cada uma das classes elas vão apresentar. E aqui, ó, no eixo X, a gente vai colocar justamente as classes, tá? As classes. Bom, eu vou deixar aqui em aberto, porque se a gente puder aumentar mais, enfim, a gente vai aumentar. E aí eu vou colocar as classes, ó. A primeira classe vai do 16 até o 31,2. Então, aqui eu vou colocar, ó, 16,0 até o 31,2. Bom, essa abertura aqui, tanto faz, tá? Se puder colocar menor, como a letra aqui tá ruim, aí eu vou, e para ficar um pouco maior também para vocês visualizarem, eu vou colocar aqui um espaço maior, tá? Bom, como aqui tem 15,2 e aqui também vai ter 15,2, então a gente tenta deixar isso aqui tudo meio que homogêneo. Se a gente tivesse uma régua, né, a gente tem que deixar isso aí tudo proporcional, tá? A outra vai de 31,2 até o 46,4, então aqui, ó, 31,2 até o 46,4, tá? O próximo, ó, mais ou menos aqui, vai até o 61,6, 61,6. O próximo aí, ó, vai até mais 15,2, vai dar igual 76,8. E a próxima classe vai fechar no 92, né? 92. Aqui é 8. Deixa eu voltar só isso aqui. É 8. E a última vai fechar no 92, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Isso daqui é dado em dias, tá? Essa unidade aqui é dias. Tá? Dias. E aqui é frequência, ou seja, o número de apólices. E agora a gente vai para cá, ó, para frequência simples, tá? A gente poderia colocar de 1 até 13, assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas ia ficar uma coisa muito desproporcional aí, talvez, né? Vamos colocar assim, ó, apenas o 1, o 3, o 4, o 6 e o 13. Tentar colocar alguma coisa assim mais ou menos proporcional, tá? Então, vamos lá, ó. 1, vou colocar se o 1 fosse bem aqui assim, ó. 1, 3, 4... Espera aí. 1, 3... Professor, essa parte de baixo o senhor somou, né? Isso, essa parte de baixo é dada essas classes aqui, ó. A gente vai pegar o menor e somar com a amplitude de cada classe, que é 15,2. Então vai ficar 16 mais 15,2, 31,2. Mais 15,2, 46,2 e assim por diante, tá? Como a gente construiu essas classes aqui anteriormente, tá? Beleza. Então vamos lá. 1, 3, vamos supor que o 4 está aqui, ó. 4, aí tem o 6 e o 13. 6, 13. 6 eu vou colocar por aqui. E o 13 eu vou colocar por aqui. Bom, só para a gente ter uma noção aí, tá? Então, note o seguinte, que a primeira classe, que é de 16 até o 31, tem 13 elementos. Então, a primeira classe, ó, é essa daqui, né? Ó, então, ela tem 13. Então, ela vai até lá em cima, ó. 13. Tá? Essa primeira classe aí, ó, tem 13 até aqui em cima, tá? A segunda classe,
que é do 31 até o 46, tem 1. Então, essa segunda classe aqui, ó, 1 é aqui, assim, né? Ó, então, aqui ela vem no 1. Tá? A terceira classe tem 6. Essa terceira classe aqui, ó, tem 6. O 6 é bem aqui, né? Então, vamos supor que aqui, ó, sobe o 6. Tá? Algo mais ou menos assim. Certo? A outra classe tem 4. Então, 4 tá aqui, ó. Essa outra classe aqui tem 4. E essa última classe aqui tem 3, tá? Se tivesse uma réguazinha aí, ia ficar bem mais legal, tá? Então, se você quiser dar uma pintada aqui nessas coisas, ó, você pode fazer colorir, tá? Enfim. Só para a gente fazer essas letra B que pede o histograma, né, dessa distribuição. O histograma nada mais nada menos do que o gráfico, né? Esse gráfico onde aqui a gente tem os intervalos das classes e aqui no eixo aqui Y, né, a gente tem a frequência, tá? Bom, então tá aí feito o histograma, certo? A gente pode partir para a letra C, ó. A letra C, calcule a média, mediana e moda a partir das informações apresentadas na tabela de frequência construída no item A. Tá aqui a tabela de distribuição de frequência. Bom, lembra que eu sempre falei para vocês para a gente deixar essas colunas aqui em aberto, tá? Por quê? Porque, vamos lá, ó. Aqui a gente vai continuar aqui, tá? Eu não vou fazer uma nova tabela de distribuição de frequência. Eu vou afastar aqui um pouco, ó, tá? E continuar aqui colocando colunas aqui para a gente tentar resolver aí a letra C, a letra C toda, tá? Que é o que a gente sabe até então. A letra D a gente ainda não tem informações suficientes, tá? Bom, então vamos lá, ó. Aqui eu vou colocar... Eu quero calcular primeiro a média, tá? A média. Então, a gente já viu na aula passada, né, que a média aritmética para dados agrupados, né, vai ser aqui a gente tem 13 elementos que estão dentro dessa classe, né? Como a gente não tem o domínio qual é cada um, aliás, eu teria por aqui por cima, tá? Ó, se eu somasse tudo e dividisse pelo número total, mas eu não quero fazer por dados a distribuição sem ser dados agrupados, ó. Ele pede aqui construído no item A, através da tabela de frequência, ou seja, por dados que estão aqui agrupados, tá? Então, ó, a gente vai considerar que todos esses 13, eles têm um ponto aqui, ó, um ponto médio dessa distribuição. Então, como é que você vai calcular? Você vai somar 13 mais 31,2, tá? Então, 13, deixa eu botar a calculadora aqui. Aí boto 16 mais 31,2 e divido por 2, certo? Então, vai dar 23,6. Esse ponto aqui do meio, a gente vai chamar ele de XI, e vai colocar nessa coluna aqui, né, ó. Então, XI, ele vai ter este valor aí, ó, tá? Esses valores. Então, essa primeira coluna vai ser 23,6, né? Que vai ser esse ponto médio aqui, tá? Eu quero só apagar esse ponto médio aqui, porque esse aqui para não ficar... Certo? Então, calculamos o ponto médio, que é 26,3 para esta classe. Esse XI aqui, que é o X médio nessa classe daqui de baixo. Bom, é só a gente pegar 31,2 mais 46,2 e dividir por 2, tá? E dividir por 2. Então, vai dar algo como 38,6. 38,6, tá? 0,6 não, 0,8. 38,8 aqui, ó. 38,8. Certo? Bom, essa próxima classe aqui, ó, quando eu fizer se 46,4 mais 61,6, isso daqui vai me dar, e dividir por 2, aqui vai ficar 54. 54,0, né?
Quando eu pegar essa próxima classe aqui, vai ser 61,6 mais 76,6,8 e dividir por 2, isso daí vai me ter como resultado 69,2. Quando eu pegar agora o ponto médio desta última classe, vai ser 84,4, tá? Então, a gente fez um exercício, né, na aula passada, a gente deu uma aula na aula passada, algo mais ou menos assim, que a gente vai colocar agora uma nova coluna aqui, ó, uma nova coluna, tá? Então, vou acrescentar, aumentar a minha tabela e colocar aqui uma nova coluna, certo? Qual seria a nova coluna? Bom, para calcular a média, né, essa média aí na letra C, primeiro que a gente vai calcular é a média, tá? Que é esse x barra. Então, a média, ela vai ser o somatório, para dados agrupados, vai ser o somatório dos FIs vezes o XI, tá? Dividido pelo somatório dos Fs, tá? Dos Fs. Bom, então a gente tem que, ó, para a gente colocar dentro, aqui nesse somatório, somar todos esse FI vezes XI. Então, a gente vai pegar e colocar uma tabela aqui, ó, FI, XI, FI vezes o XI, certo? E aí, vamos multiplicar, ó. Quem é o FI nessa classe? Tá aqui, 13. Quando eu pegar esses 13 apólices e multiplicar pelo dias de cada uma delas, que foram 23,6 dias em média, que cada uma dessas aí tá, então, 13 vezes 23,6. Aí eu boto na calculadora, 23,6 vezes 13. Vai dar 300, aqui vai ficar, ó, 306,8. Estão entendendo aí, pessoal? Sim ou não? Professor, esses 300, isso daí é o quê? Ó, é o seguinte, aqui significa que é como se aqui, ó, você não tem 13 apólices aqui que está dentro desse tempo, é como se a somatória dos dias que cada uma dessas 13 apólices gastaram foi 306,8 dias. Tá certo? Porque é o seguinte, ó, o que acontece? Dentro dessa classe aqui, ó, qual foi o número de apólices, ó, aqui, ó, outro gráfico, é o tempo de processamento de aprovação de uma apólice. Tenho 13 apólices que demoraram entre 16 e 31 dias. Né? A gente não tem a certeza de qual o dia delas. Tem olhando a tabela aqui, né? Mas a gente não vai olhar a tabela, porque a gente quer fazer agora de acordo com essa distribuição de frequência. Então, o que a gente faz? A gente vai considerar que todas essas 13, ou cada uma dessas 13, ela gastou um tempo aqui no centro, ó. Se é entre 16 e 31, para a gente não errar tanto para muito ou para menos, para a gente fazer uma estimativa boa para ela, a gente vai considerar que cada uma dessas apólices gastou um tempo aqui no meio, ó. Que é, como é que eu faço para descobrir esse tempo? Somo 16 mais 31,2 e divido por 2, que dá 23,6. Então, cada uma dessas 13 apólices, cada uma delas gastou 23,6 dias. Então, todas essas 13 apólices gastaram quantos dias? Basta eu somar, multiplicar, na verdade, as 13 vezes 23,6, que deu 306 dias, 306,8 dias, que foi gasto com essas 13 apólices para processamento de aprovação dessa apólice. Deu para entender agora? Deu. Beleza, Matheus? Então, ó, aqui embaixo agora, ó, tem uma apólice. E essa apólice gastou quantos dias? Vai ser o tempo médio aqui, ó, que foi 38,8. Então, aqui ficou, ó, 38,8, tá? Aqui embaixo, são 6 apólices. E cada uma demorou quantos dias? A gente está considerando que cada uma gastou aqui, ó, 54 dias para ser aprovada. Então, uma gastou 54, 2, 108, e assim basta você multiplicar. 6 vezes 54,
todas as 6 gastaram 324 dias. 324 dias para a aprovação dessa apólice, tá? Essas 4, cada uma demorou, ó, o ponto aqui do centro, o ponto médio, foi 69,2. Se cada uma foi 69,2, então as 4, é só você fazer 4 vezes 69,2, que vai dar 276,8. Aqui embaixo, 3 gastaram 84,4. Então, 3 vezes 84,4 vai dar 253,2. E todas juntas, basta você somar agora, ó. 253,2 mais 276,8 mais 324 mais 38,8 mais 306,8, isso daqui deu um total de 1.199,6 dias. Então, todas essas apólices, quando você somar aqui por dados agrupados, ela deu 1.199,6 dias para ser processadas, tá? E como é que a gente faz agora a média? A média vai ser o total de dias, né, que cada uma dessas apólices teve, que foi 1.999,6, dividido pelo total de apólices, o somatório dos FIs aqui, ó, o somatório dos FIs aqui, o total, ó, que é 27, dividido por 27. Então, quando você fizer esse valor aí, dividido por 27, vai dar uma média de 44,43 dias. Tá? Ô, professor, Oi? não é 1.199, não? Não é quanto? 1.199? É, né? É só eu copiar aqui errado embaixo, tá? 1.199 aqui. Pronto. Então, a média é 44,43 dias, ou seja, todas essas apólices, cada apólice, no caso, em média, demora 44,43 dias para ficar pronta, tá? É o tempo de aprovação de uma apólice nesse banco aí, tá? Ok? Bom, isso é a média, tá? A mediana aí, ó, se você lembrar na aula passada, tá? Deixa eu pegar aqui a fórmula. A gente tem a fórmula da média, moda e mediana, né? A média a gente já fez, tá? A moda, se vocês lembrarem aí da aula passada, a moda, ela é o valor mais frequente na distribuição, aquele valor que mais se repete, tá certo? O valor que mais se repete. Porém, nessa distribuição aí que a gente está fazendo, né? Nessa distribuição que a gente está fazendo, o que acontece? Os dados eles estão agrupados. Então, a gente tem que encontrar qual é a classe mediana. A classe mediana. A classe da moda, aliás, da moda. Ou seja, qual é a classe que é mais frequente, que tem mais, a frequência é maior? É essa daqui, não é a 13, ó. Essa daqui é a classe que é mais frequente, tá? Então, a moda, ela vai ser... Então, como tem 13 caras que estão na moda, né? 13 elementos que têm a maior frequência, 13, né? Esses 13 a gente está considerando que todos eles têm um valor de quanto? Um ponto médio aqui, ó, que vale 23,6. Então, esse 23,6 vai ser a média, a moda para essa distribuição, tá certo? Então, a moda, ó, MO, moda, ela vai ser o valor mais frequente, tá? A média do valor mais frequente, ou seja, o XI dessa classe amarela. Eu vou até colocar assim, ó, XI dessa classe amarela. O XI da classe amarela, tá?
E aí, a gente já tem lá na nossa tabela que o XI dessa classe amarela, ela vale 23,6 dias. 23,6 dias, tá? Que é o valor mais frequente que aparece aí nessa distribuição. Beleza? Bom, e agora a gente vai para a mediana, tá? A mediana. A mediana a gente tem uma fórmula, tá? Ó, lembre-se da fórmula da mediana. A fórmula da mediana é essa daqui, ó, certo? Que isso daqui significa o seguinte: a gente primeiro tem que escolher qual é essa classe asterisco, tá? Qual é a classe asterisco? Ou seja, qual é a classe, essa classe asterisco, a gente já viu que ela é aquela seguinte: você pega o número total de observações e divide por 2, certo? No caso, você tem quantas apólices? 27. Quando você pegar 27 e dividir por 2, isso aqui vai dar quanto? 13,5, né? 13,5, tá? Então, ó, qual seria a classe mediana? Ou seja, o 13,5, ele vai estar fazendo parte de qual dessas observações? Ele vai estar onde, ó? Aqui está o 13,5, aqui está essa classe aqui tem do 13 até o 14, tá? Preste atenção, ó. Essa primeira classe, ela tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, o nono, décimo, até o 13º elemento. Essa daqui só tem um, então ela só tem o 14º. Essa daqui tem 6, ó, então ela tem o 15º, 16º, até o 20º. Essa daqui tem do 21º, 22º, 23º e 24º. Essa classe aqui, ó, você olha tudo pela frequência anterior acumulada. É o 25, 26 e o 27, tem 3, tá? Então, o 13,5, se tivesse uma 13,5 apólice, ela não estaria nessa daqui, porque aqui só tem até 13. Então, ela está justamente nessa segunda, tá? Nessa segunda classe, ó. Então, essa classe verde aqui, ó, é a classe asterisco, tá? Então, vamos grifar ela aqui, ó, e dizer que essa classe aqui é a classe asterisco, tá? É a nossa classe de referência asterisco. Então, vamos lá. O que pede aqui, ó, na fórmula? Pede o limite inferior, o limite, ó, L minúsculo é o limite inferior dessa classe asterisco. Então, vamos olhar na classe asterisco qual é o limite inferior. Quando eu olhar nessa segunda classe aqui, ó, qual é o limite inferior a ela? Ó? É esse camarada aqui, ó, o menor limite da classe, que é 31,2. Então, aqui na fórmula, ó, isso aqui vai ser igual. Limite inferior da classe asterisco, 31,2. Mais N sobre 2. O termo N é 25, que tem 25 apólices, aliás, 27 apólices. 27 dividido por 2 dá 13,5. A gente acabou de fazer essa conta. N sobre 2 é 13,5. Menos, ó, menos. Esse termo aqui é a frequência anterior à classe mediana. A frequência anterior da classe mediana, tá? A frequência acumulada anterior da classe mediana. Ó, vamos aqui, ó. A frequência acumulada anterior tá aqui, ó. Se a classe mediana é essa daqui, 14, qual é a frequência da anterior acumulada? É esse 13 aqui, ó, tá? É a frequência acumulada da classe anterior à classe mediana, tá? Então, ó, se eu estou olhando a frequência acumulada, tá aqui. Frequência acumulada que está antes dessa classe verde é o 13, tá? Então, aqui vai ficar 13, ó. 13,5 menos 13, tá? Tudo isso daqui, ó, dividido FI da classe verde, do asterisco, a frequência da classe asterisco. A frequência, ó, da classe asterisco. Aqui tá a frequência, ó. Qual é a frequência da classe verde, ó? Tá aqui, ó, 1. Então, dividido por 1, tá?
vezes H. H é a amplitude da classe, tá? A amplitude da classe, ó, é isso daqui, tá? Ó, essa distância daqui para cá, que a gente já sabe que está aqui, ó, a amplitude da classe é 15,2, tá? Então, 15,2, a amplitude da classe é essa distância daqui para cá, que é 15,2 aqui em cima, ó, vezes 15,2, 15,2. E aí é só fazer as contas, ó. A gente vai fazer primeiro o que está dentro do parênteses, tá? Então, aqui eu vou repetir, ó, 31,2 mais 13,5 menos 13, dá 0,5, dividido por 1, continua 0,5, né? Vezes 15,2. Aí a gente vai fazer essa multiplicação primeiro aqui, ó. Tá? Então vai ficar igual a 31,2 mais 0,5 vezes 15,2. Vai dar 7,6. 7,6. Então, ó, 7,6 mais 31,2 vai dar 38. Então, isso aqui é igual, ó. Então, a mediana é igual a 38,8 dias, certo? A mediana, nesse caso, ela vai ser a apólice, ou seja, o dia, a apólice, na verdade, né, que o valor da apólice, né, de um dias, que divide a tua observação em 50% para um lado e 50% para o outro, tá? Se esse fosse isso aqui, essa mediana ela estaria justamente no ponto de equilíbrio, tá? Ela estava distribuindo 50% antes dela e 50% das apólices gastaram um tempo depois que ela, tá? Beleza, pessoal? Ok. Para vocês estão tão caladinhos. Tá frio. Tá frio? É isso, cara. Bom, pessoal, enfim, eu queria tirar algumas dúvidas de vocês, tá? Vocês têm dúvidas sobre a lista de exercício, alguma lista de exercício ainda, algum exercício da lista? Porque vocês ainda também não conseguiram, não começaram a fazer, né? Eu vou terminar a gravação aqui, tá? Interromper a gravação.